Por que se fala em aumentar a produção de alimentos no Brasil? Nos últimos anos, o Brasil aumentou a produção de grãos, milho, soja. Parte dessa produção está associada à produção de alimentos no Brasil, mas parte dessa produção está associada à exportação, dando ao país uma balança comercial favorável. E, assim, a produção de grãos tem um papel econômico fundamental. Mas nós tivemos outro fenômeno na sociedade brasileira, que foi a diminuição da produção de alimentos de consumo do povo brasileiro. O Brasil diminuiu a produção de arroz, diminuiu a produção de feijão, diminuiu a produção de mandioca, de hortaliças, de legumes. E o que acontece no Brasil? Nós tivemos a volta do país ao mapa da fome, segundo dados da FAO. E parte do país tem insegurança alimentar grave. Estima-se que 20 milhões de brasileiras e brasileiros estejam vivendo em insegurança alimentar grave, mas 80 milhões também estão em insegurança alimentar porque se alimentam mal, que mudaram seus costumes alimentares, talvez pela perda da renda, talvez pela pandemia, e que hoje passaram a se alimentar com ultraprocessados, embutidos, açucarados, bebidas açucaradas, e o Brasil passou a ter problemas graves de saúde em razão da má alimentação do seu povo. Assim, a importância de aumentar a produção de alimentos para serem colocados na mesa do povo e alimentos saudáveis e recuperar, através de uma reeducação alimentar, a cultura alimentar do nosso povo. Para isso, o presidente Lula passou a distinguir a agricultura familiar, aquela que tem 4 módulos na sua propriedade e que tem importância imensa na produção desses alimentos que são da cultura alimentar do nosso povo. Por essa razão, ele recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, e associou ao MDA o INCRA, a CONAB e a ANATER, e a CEAGESP de São Paulo e a CEASA Minas Gerais, e ambas são responsáveis por 44% do abastecimento de alimentos no Brasil. Cumprimento aqui novamente a deputada Dilvanda Faro e o senador Beto Faro, e agradeço o prestígio da presença de vocês. Então, ele recriou esse ministério e, ao recriar o ministério, ele fortaleceu e recriou políticas públicas que foram implementadas durante o seu governo, o primeiro governo do presidente Lula, o segundo governo do presidente Lula, o primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff e o segundo governo que foi interrompido por um golpe, essas políticas que, naquele momento, ajudaram a tirar o Brasil do mapa da fome. E quais são essas políticas que foram ou fortalecidas ou recriadas durante esse ano, durante os 10 meses desse governo do presidente Lula? Primeira grande ação foi de corrigir os valores da alimentação escolar. A correção esteve em torno de 40% do valor da merenda escolar por aluno, o que representou o aumento de 1,5 bilhão na alimentação escolar. E aí, essa estratégia da alimentação escolar, ela tem em vista a compra de alimentos na região, por isso que 30% é da agricultura familiar, e alimentos frescos e alimentos de qualidade para a alimentação das crianças brasileiras. Além de colocar 1,5 bilhão no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o presidente Lula recriou o Programa de Aquisição de Alimentos. E, neste ano, Leane, esse programa foi muito importante porque ele usou
para a participação no PA, para a seleção das famílias, o cadastro único. E, ao utilizar o cadastro único, aconteceu uma coisa muito rica na sociedade brasileira. Esse programa chegou aos mais pobres. Então, passaram a vender para o PA comunidades extrativistas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, programas de reforma agrária, e houve uma mudança muito substancial, deputado Bongás, em relação ao PRONAF. O PRONAF ele tem uma incidência no sul do Brasil, que é muito bom, mas uma menor incidência relativa no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Sudeste. O PA não. O PA, nós temos agora uma compra muito substantiva no Norte, deputada Gilvanda, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Ele é mais a cara do Brasil nessa compra que foi feita. E, assim, o PA estimula o agricultor familiar a produzir, porque ele tem certeza que, se ele produzir, ele vende, e ajuda a organizar a renda desse agricultor familiar para que ele produza essa diversidade de alimentos. Eu falei que o agro ele tem um repertório de 15 produtos. A agricultura familiar tem um repertório de 400 produtos. E, por essa razão, o PA ele é muito virtuoso. No orçamento do ano passado, tinham 2 milhões para o PA, que é um valor irrisório para a compra do PA. Na transição, se conseguiu um orçamento de 500 milhões para o PA. E ontem o presidente Lula anunciou um valor de 250 milhões a mais. E assim o PA terá já nesse ano de 2023 750 milhões. E esse programa ele tem a virtude de produzir alimentos com diversidade, produzir alimentos saudáveis e doá-los nas comunidades com insegurança alimentar. Para o Welter, que é deputado do nosso Paraná. Está com a palavra depois o nosso Túlio Gadelha. Estou muito feliz de estar aqui, Bongás, você que é o relator do PPA, pelos conceitos do instrumento de planejamento e desenvolvimento de políticas públicas que foram passados por todos que aqui falaram. E certamente essas diretrizes, essas linhas que vão nortear os gastos públicos dos próximos 4 anos, tirarão o Brasil do mapa da fome. Essas articulações envolvendo, eu que sou ligado à agricultura, e o Fome Zero e a compra direta aos mercados públicos, que vão ser ampliada a compra de alimentos, a extensão rural, que precisa ser ampliada. Hoje de manhã participava de um evento com a Asbraer, e nós temos que realmente fomentar a produção de alimentos de qualidade para garantir saúde. E a questão nutricional que você mesmo citou, Bongás, que o finado Mauro Morelli falava. E, de fato, eu que já fui conselheiro de saúde, já fui vereador, deputado estadual, agora deputado federal, eu não tenho dúvida que o Brasil, nesses conceitos de planejamento do gasto público, está inspirado nas pessoas que ganharam o Prêmio Nobel de Economia e de Desenvolvimento. A Amartya Sen dizia que tem que colocar dinheiro no trabalhador, no povo, e esses gastos dos programas, essas metas vão garantir isso. Nós vamos novamente sair do mapa da fome e da miséria. Nós vamos novamente fortalecer cada vez mais o SUS. Nós vamos novamente fortalecer as políticas públicas de inclusão social na política da assistência. E o povo as classes vão ser elevadas, e o IBGE vai mostrar isso já em breve, não tenho dúvida disso. Então, eu espero, aí que é o grande desafio. A economia, o Banco Mundial já sinalizou, aumentou para cima, 3,1. Então, o Brasil crescendo, tendo melhoras na economia, aumenta os orçamentos de cada programa desse e cada meta dessa. Então, Bongás, você que é relator, certamente, eu estou orgulhoso do que eu vi aqui, ouvi, e a participação da sociedade civil. Então, a democracia retoma com essa discussão ampla com a sociedade organizada. Esse parlamento se enaltece e também cresce com essa discussão. Então, viva a volta
da discussão participativa do PPA, viva a volta da discussão de programas e projetos juntamente com a sociedade civil organizada, e aí eu espero que as políticas realmente cheguem lá na ponta. Porque, e finalizo, que onde passo, me parece onde as pessoas mais precisam, mais elas estão desorganizadas. Então tem que fazer a busca ativa. Esse é o grande desafio, a busca ativa da política da assistência, da política de saúde, para a gente poder cuidar mais das pessoas que mais precisam. Isso sim, quanto mais o povo está organizado, mais demanda chega para os gabinetes dos deputados. Quanto mais desorganizados, eles não vêm pedir aqui emenda. Nós temos que tentar assisti-los nos programas que vão incluir. E nós temos que fazer necessariamente a busca ativa para a gente diminuir a desigualdade, a miséria e a fome e fazer a verdadeira inclusão social, que é o maior sentimento de amor que a gente pode praticar na vida pública. Muito obrigado e parabéns, nobre relator. Não, eu que agradeço. O deputado Velter é um deputado de destaque aqui também nas atuações em várias pautas, e essa muito importante. Quero agradecer sua presença e participação aqui. E registrar a presença de Mauro Benevides Filho. Isso, que é atuante também muito nessas questões tributárias e nessa comissão aqui. Túlio Gadelha, nosso querido deputado federal, a palavra é sua. Eu agradeço, presidente, por me conceder a palavra, pela condução dos trabalhos aqui à mesa. Parabenizo cada convidado pela sua exposição, pelas suas falas, com muita clareza, com muita precisão. Parabenizo, inclusive, o Getúlio, que participou aí virtualmente conosco, que nos trouxe uma informação muito importante, deputado Bongás, que o nome de Vossa Excelência é Elvino. Eu não sabia disso. Convivo 5 anos com Vossa Excelência aqui, não sabia que se chamava Elvino. Sempre o chamei de Bongás, que provavelmente deve ser sobrenome, né? Mas já parabenizo a todos e todas aqui, né? Vejo muitos servidores da casa, muitos servidores do governo federal aqui presentes. Eu queria apenas, presidente Bongás, reforçar que nós vivemos nesses últimos 4 anos um período de autoritarismo exacerbado, onde tivemos um governo que centralizou as decisões e afastou a sociedade desse processo de participação de suas prioridades. E o governo Lula tem feito o contrário. O governo Lula tem tratado a democracia de maneira participativa. E é a democracia participativa a vacina para o autoritarismo. É isso que nós temos percebido quando ele chama a sociedade para participar, opinar, dizer quais são suas prioridades. E o que a gente viu aqui foi muito bonito e necessário para a democracia no Brasil. Para a gente recuperar a participação popular, o fortalecimento dos conselhos, das conferências, onde as pessoas possam dizer do que elas precisam e ajudar na gestão pública. Eu, colegas, não sei se vocês sabem, mas destino há 4 anos 100% das minhas emendas parlamentares através das emendas participativas, que nós chamamos assim, onde nós oferecemos à população a consulta popular sobre os projetos prioritários para aquela cidade, para aquele bairro, para o Estado como um todo. Todos os anos, mais de 300 projetos são inscritos e mais de 200 mil pernambucanos participam e opinam e votam nos projetos. É isso que o presidente está fazendo, só que a nível nacional. E conseguiu números muito interessantes para o Brasil. Mais de 1.500.000 pessoas votando, mais de 4 milhões de acessos no site do governo. Então, isso é participação, e eu digo, deputado Bongás, que esse número tende a crescer à medida que isso se populariza, onde as pessoas passam a discutir mais suas prioridades. E eu vi aqui falas interessantes e necessárias, até porque isso saiu do processo da democracia participativa, isso saiu do processo da escuta, da construção do plano plurianual, o combate ao desmatamento, o enfrentamento às emergências climáticas, programas para a saúde indígena, programas de combate à fome e fomento das cozinhas solidárias, mas eu senti falta de 3 pontos que a gente trata muito aqui no Congresso, a gente não viu a destinação do orçamento para essas políticas. Política para migrantes e refugiados que estão no Brasil, políticas para combate ao trabalho infantil, que aumentou muito nesse período de pandemia, e muitas crianças saíram das escolas, evasão escolar altíssima, e a gente precisa desenvolver programas para combater o trabalho infantil, e programas, o deputado Bongás sabe muito bem disso, da nossa militância em conjunto, de combate ao trabalho escravo e análogo à escravidão. Então, gostaria de fazer essa pergunta aos expositores, aos convidados aqui, para que a gente saiba onde é que a gente encontra esses programas, para que a gente possa trabalhar o orçamento de uma maneira mais ampla. Obrigado.